ok? Então, prescrição, né? A gente vai fazer uma breve revisãozinha aqui da aula passada, antes da gente começar a fazer os nossos exercícios, né? Então, nós vimos que a prescrição, ela é a perda do direito de punir, né? Em razão do decurso do tempo, né? É, existe um prazo determinado em lei, não é? Que o Estado tem que aplicar a pena, né? E se ele não aplica essa pena, ele perde esse direito de punir. Essa perda do direito de punir se dá em razão da prescrição. O crime prescreve. Então, é, essa é a natureza jurídica da prescrição, é que é uma causa de extinção da punibilidade, certo? Muito bem. Vimos as razões, né? As razões, várias teorias explicando as razões da existência da prescrição, não é? Vimos também uma tabela do 109, eu chamo de tabelinha do 109, né? Coisa de cursinho, né? Temos uma tabelinha no 109, que é a tabela de prescrição. Diz lá, a prescrição antes de transitar em julgado, né? A sentença, ou seja, antes do trânsito em julgado, significa que ainda não temos uma sentença definitiva, não é? Aquela sentença que não cabe mais recurso. Então, antes de ter essa sentença, em quanto tempo vai prescrever um crime? Como que você faz para saber? Você vê no Código Penal qual que é a pena máxima, combinada para aquele crime e aplica nessa tabela aqui, não é? Então, vamos lá. O furto, a pena é de 1 a 4 anos. Me digam aí em quanto tempo prescreve o crime de furto. Em 8. Vamos lá, Em ó. 8 anos, o artigo 4º, É isso, olha, em o 8 inciso anos, 4º. se o máximo da pena é superior a 2 e não excede a 4. Perfeito. 4. É fácil assim, não é? Mas é por aí mesmo, não é? Então, vamos lá imaginar agora aqui um crime de homicídio simples, que a pena é de 6 a 20 anos. Em quanto tempo que vai prescrever? Pena máxima 20 anos. Vai prescrever aqui na forma do Em inciso 20 anos. 1. Exatamente, 20 anos. Então, assim, o Estado, não é, tá investigando, não sabe, não achou o sujeito e está enrolando. Se passar muito tempo, vai perder o direito de punir, em razão o quê? Da prescrição. Mas essa aqui é uma prescrição antes, tá em vermelhinho aqui, ó, antes de trânsito em julgado. Porque o que vai acontecer quando você tem uma decisão transitária em julgado? Quando você tem uma decisão transitária em julgado, a pena já não é mais de 1 a 4, já não é mais de 6 a 20. Nós vimos, não que você calcula a pena, não é? Então você calculou a pena, então agora você tem uma pena definitiva. Bom, e agora que eu tenho essa pena definitiva, o que vai acontecer? Eu tenho que executar essa pena, não é? Então agora eu tenho também um tempo para executar essa pena. Se eu não executar essa pena, eu perco o direito de executar a pena. É a prescrição da pretensão executória. A anterior era a prescrição da pretensão punitiva. Tá? Essa agora é a prescrição da pretensão executória. Tá? Então, vamos imaginar que aquele furto de 1 a 4 anos, o juiz condenou a 1 ano. Exatamente 1 ano. Quanto tempo agora o Estado tem para executar essa pena?
4 anos. Em 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ou sendo superior não excede a 2, perfeitamente. O que vai acontecer se passar 4 anos, não é? Se passar 4 anos e o Estado não executar essa pena, prescrição da pretensão executória. Aquele homicídio lá, não é? Que era de 6 a 20 anos, o tribunal do júri condenou e o juiz calculou a pena em 8 anos. Em quanto tempo vai prescrever 8 anos? Olha aqui na tabelinha do 109. Quanto tempo? Vamos lá? Não, peraí. 12. Exatamente aqui, 12. ó. 12 anos, se o máximo da pena é superior a 4 e não excede a 8. Então, vamos lá. Vocês entenderam, então, a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória, certo? Certo. Show Essas de aí bola. é fácil. Show de bola. Então, prescrição da pretensão punitiva, né? Quando começa a contar o prazo? Isso é importante também, olha. Antes, né, de transitar em julgado, a prescrição antes de transitar em julgado começa a correr do dia em que o crime se consumou, no caso de tentativa de quando cessou a atividade criminosa, nos crimes permanentes, no dia em que cessou a permanência, nos de bigamia, nos de falsificação, alteração de sentimentos de civil, na data que o fato se tornou conhecido, e nos crimes contra a dignidade sexual de criança ou adolescente, né, a partir da data que a vítima completa 18 anos. Então, é o marco inicial do crime. Né? O crime se consumou, começa ali a contar o prazo prescricional. Essa é a regra maior, né? No caso de tentativa, do dia em que cessou a tentativa. Né? E no mais, crime permanente, quando cessou a permanência. Né? Vimos também que nesses casos de bigamia, de alteração de assentamento do registro civil, é muito difícil ser descoberto. Por isso que a lei diz que a prescrição só começa a correr quando o fato se tornou conhecido. Né? E nos crimes contra a dignidade sexual de criança e adolescente, somente a partir da data que a vítima completa 18 anos, né? Porque às vezes ela tem o receio, a vergonha de comunicar, de falar. Então, não seria justo que durante aquele tempo de silêncio da vítima, né, o silêncio constrangedor da vítima, o tempo de punir do Estado tivesse se perdendo. Né? Muito bem. Prescrição depois de transitar em julgado, né? Aí agora regula pela pena aplicada, igual o exercíciozinho que eu fiz com vocês, certo? Muito bem. Termo inicial após a sentença condenatória irrecorrível começa a contar do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação. Vamos lá, por que transita em julgado para a acusação? Deixa eu explicar para vocês um segredinho aqui de processo penal. Né? O juiz prolata a sentença, não é? E ele intima o Ministério Público da sentença. O Ministério Público pode recorrer ou não. Se ele recorre, obviamente, o que vai acontecer? Ele vai apresentar as razões do recurso, a outra parte vai apresentar as contra-razões e o processo vai para o tribunal. E como o MP recorre, essa pena pode ser aumentada. Então, ainda não houve trânsito em julgado. Né? A pena pode ser, a sentença pode ser modificada. Agora, se o MP não recorreu, transitou em julgado para o MP. O MP não pode recorrer mais, porque ele tem um prazo de 5 dias para recorrer. Não recorreu no prazo, transitou em julgado. A defesa pode recorrer, só que no recurso exclusivo da defesa, essa pena não pode ser aumentada. Essa pena só pode ser diminuída ou absolvido. Não é? Então, o que acontece?
Quando o Ministério Público deixou de recorrer, ou ele recorreu e teve improvido o recurso dele, por exemplo, recorreu intempestivamente, né? O que vai acontecer aqui? Essa sentença se tornou definitiva. Então, agora, a prescrição da pretensão executória já pode começar a correr antes mesmo do julgamento do recurso defensivo. Tá bom? É o que ele está dizendo aqui. Tá? Detalhe: redução dos prazos prescricionais. Olha, o prazo prescricional é reduzido de metade. Em que situações? Menor de 21 anos, menor de 21 anos, ou maior de 70. 70. Então, vamos lá. Vocês viram lá atrás que o furto prescreve em quanto tempo? 4 anos. Prescreve em quanto tempo? Em quanto? 8. 8. Se ele for maior de 70, vai prescrever em 4. Se for menor de 21, vai prescrever em 4. Aqui o menor de 21 é o menor de 21 maior de 18. Né? Então, cuidado com essa questão aqui, porque isso aqui há um alívio, né? Muito bem. Pode voltar um slide? Qual slide? É o 9, eu acho. 9. Esse aqui? Você quer que explique novamente? Alô? Oi? Repete para mim, por favor. Eu não tô entendendo. Tem como, tem como repetir? Tem como repetir. Olha, no dia em que... O que acontece aqui? Né? Quando tem a sentença condenatória, se o Ministério Público não recorrer, não há como essa sentença ser modificada para mais, para maior, para mais grave. Né? Então, vamos lá, o sujeito foi condenado a 4 anos. O juiz tinha um MP da sentença. Né? Se o MP não recorre, ou recorre de forma intempestiva, por exemplo, fora do prazo, e tem esse recurso inadmitido, a sentença ficou em 4 anos. E agora a defesa pode recorrer. Só que quando a defesa recorre, essa pena não pode ser aumentada. Quando só a defesa recorre. O máximo que pode acontecer é a sentença diminuir ou então ela ficar na mesma. Então, o prazo da prescrição da pretensão executória começa a correr daí. Não precisa ter a decisão do julgamento do recurso defensivo para ter o início dessa prescrição. Entendeu? Por quê? Porque o Ministério Público não recorrendo, o máximo que pode acontecer é a sentença diminuir. Então, você já tem um marco, não é? e um prazo para executar aquela pena, entendeu? Alô, entendeu? Entendeu? Colocou e que ok, mestre. Ok? Professor, oi, é porque o problema aqui. Ok. Chegou aí? Podemos seguir então, né? Nós temos aqui, isso aqui é muito importante, que são os casos que interrompem a prescrição. Desculpa. Aqui faz com que o prazo zere e comece a contar novamente do zero. E nós temos aqui
dois prazos que para vocês agora, para entenderem, é muito, mas muito importante. Que é esse aqui, ó, o recebimento da denúncia ou queixa. E esse, ó, pela publicação da sentença ou acórdãos condenatórios. Se vocês entenderem com base nesses dois marcos aqui, o restante, quando vocês começarem a ver processo penal, tudo vai se encaixar. Mas esses dois aqui para vocês, nesse momento, é o mais importante. Por quê? Como é que se inicia o processo? O Ministério Público, ele formula a sua acusação através dessa peça aqui, ó, denúncia. A queixa é o ofendido nos crimes de ação penal privada. Então, o que acontece? O Ministério Público oferece uma denúncia contra o, oferece ao juiz, né, ao juízo, em face do autor do crime. E o juiz ele pode receber ou rejeitar essa denúncia. Por exemplo, se o juiz entender que não tem justa causa para oferecer aquela denúncia, não tem um lastro probatório mínimo, ele pode rejeitar aquela denúncia. Não é? Mas a decisão que recebe a denúncia faz com que o prazo da prescrição zere e comece a contar do início novamente. Então, aquele furto lá que tinha um prazo de 8 anos para prescrever, vamos imaginar que na contagem já passaram 3 anos, faltava 5, mas agora o juiz recebeu a denúncia. Você esquece aqueles 3 e começa a contar do zero novamente. Agora tem 8 anos até chegar a uma sentença. Não é? Se o processo demorar mais de 8 anos, vai prescrever o crime. Não é? Só que, vamos imaginar que decorrido lá 7 anos, faltava 1 ano para prescrever, veio a publicação da sentença. Não é? Aí agora tem outra prescrição. Né? Zera aquele prazo e agora eu tenho a prescrição da pretensão que? Executória. Certo? Até aqui entenderam? Sim. Pô, mas que sim animado, hein? Gente, o É bate-papo, sono, professor. o bate-papo aqui que não está funcionando bem o negocinho, o chat hoje. Eu clico aqui no bate-papo, não aparece nada. Então vocês podem usar o microfone mesmo, tá bom? Agarrar lá na frente. Oi? Vai agarrar só lá na frente, quando você chegar na retroativa e na... A, Esqueci o nome da outra. a retroativa é mais fácil. Eu vou mostrar para vocês. Olha só aqui. Vamos lá, vocês querem ver uma coisa? Aqui em cima, onde é que eu tô, ó, tá vendo? Recebeu a queixa, não foi? Sim. Vamos imaginar que aqui, ó, o dia que recebeu a denúncia pelo crime de furto foi no mês 2 do ano de 2002. Vamos colocar aqui 1/2 de 2002. Perfeito? Beleza. Ali recebeu a queixa. Então, o prazo prescricional zerou. E começou agora aqui contar o quê? Do zero, novamente. Perfeito? Olha, estou colocando aqui ó, o prazo prescricional do ladinho aqui. Começou a contar do zero. Não é? Muito bem. Aí agora aqui vem a sentença. Aqui publicou a sentença foi publicada no dia 01/02/2. Opa, peraí, desculpa. 20, vamos ver aqui para ficar legal. 2008.
Até aqui tinha decorrido quantos anos? 6 anos, não foi? Foi. Sim. Então, olha, não prescreveu o furto. Perfeito? Só que aqui agora ele foi condenado a 1 ano. Em quanto tempo prescreve 1 ano? Peraí, professor, tem que ir para a tabela. Isso, é isso que eu Eu quero que não vocês façam gravei. mesmo. Eu quero que vocês 4, né? Eu quero exatamente que vocês façam isso. Vão para a Em tabela. 4, é. Em 4, não é? Isso. Beleza. Isso. Então significa que eu tenho 4 anos para executar a pena, não é? O que é prescrição retroativa? Eu vou contar esse prazo agora olhando para trás. Olhando para trás. Olha aqui, ó. De 2002. De 2002, perdão. De 2002 até 2008, que foi esse período compreendido entre a denúncia e a sentença, passaram mais de 4 anos? Sim, Sim. 6 Então, anos. então ocorreu a prescrição, prescrição retroativa. Prescritivo. Retroativa por quê? Porque eu estou olhando para trás. Entendeu? Sim. Sim. Olha só. E agora ficou mais fácil de entender? Sim. É porque Aí, aí já tem uma pena em concreto, né? exatamente. Aí eu vou calcular em cima da pena em concreto, né? Legal, não é? Então, agora a gente tem uma ferramenta básica aí para a gente começar. Está aqui, ó, prescrição retroativa. Você conta para trás. E o que é intercorrente? Vai para frente, né? É a perda de direito punido do Estado, levando-se em consideração a pena concreta, com trânsito julgado para acusação ou improvido seu recurso, cujo lapso para a contagem tem início da data da sentença e segue até o trânsito em julgado. Então, vamos imaginar aqui o seguinte, olha, nosso amigo foi condenado em 2008, não é? A uma pena de 1 ano, certo? O Ministério Público não recorreu. Beleza. Então, transitou em julgado para o Ministério Público e transitou em julgado no dia o quê? 02/02/2008. A defesa recorreu, não é? Nós sabemos que essa pena em concreta de 1 ano prescreve em quanto tempo? 4. 4, não é? Então, se dessa data aqui até o julgamento do recurso defensivo passar, não é? No caso aí, mais de 4 anos, na verdade 4 anos, desculpa, 4 anos, o que aconteceu? Prescrição, o quê? Intercorrente. Não é? Ou seja, até o julgamento do recurso aqui, ó. Julgamento do recurso defensivo. Não é? Então, se dessa data aqui, ó, não é? Percorrer mais de 4 anos, ocorreu então a prescrição intercorrente. Se você conta para trás, é a retroativa. Conta para frente, é intercorrente. Ok? Entendeu? Sim, professor. Ah, é um sim, mas é um sim, 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 né? Com o senhor fazendo esses casos concretinhos assim, colocando aí, dá para assimilar melhor. Com certeza, mas é o que eu faço. Se eu estivesse na sala de aula, É, num quadro negro, num quadro, né, com a canetinha, eu estaria pintando sete com vocês lá. Já tinha aprendido já há muito tempo, tinha voado isso aqui, né? Bom, o resto é mimimi. Agora, eu vou compartilhar uma outra tela com vocês para a gente poder fazer aqui uns exercíciozinhos, tá bom?
Estou procurando aqui. Legal. Então, nós temos aqui um primeiro caso. Vocês estão vendo? Sim, professor. Então, Sim, né? Eu botei aqui na tela, né? Inclusive fiz uma reguinha aqui embaixo para vocês aprenderem, tá vendo? Ó? Então, o que que vocês vão fazer? Vou deixar vocês batendo um pouquinho a cabeça para eu começar a fazer, que enquanto isso eu vou ali pegar minha água. Vocês vão ler, né? E aqui vocês vão marcar, olha, data do crime, não é? Tem que saber a data do crime, a data do recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória, né? Para vocês, ou então, né, se teve recurso, o dia do recurso, para verificar aqui se o fato está prescrito ou não, tá? Então, vai lendo aí, vai bater na cabeça, que a gente daqui a pouco, só um minuto deu ele pegar a minha garrafinha d'água e a gente retoma aí. Vai bater na cabeça aí que eu já estou voltando. Gente, alô? Fala, Ivana. Alguém me Oi. diz qual artigo que tenha o quanto de prescrição? 119, né? 119? Isso. 109. Isso. 109. 109. 109. Não pode. Ô, gente, mas o que ele quer saber, afinal, da questão? Quer saber se houve prescrição e se houve qual, né? Essa prescreveu, né?
Eu estou nessa dúvida também. Eu acho que não. Eu também Eu estou acho achando que que não. não, porque a denúncia se deu em 15. A pena se deu em 16. Não é isso? Então não. Sim. Sim. Então, de 1 a 4 meses seriam 4 anos. Então, não prescreveu. Não, não prescreveu, não. Um ano só que passou. Mas ela não transitou em julgado em novembro de 17? Sim, aí conta do recebimento da denúncia. Isso, que foi Então, 15. mas do recebimento da denúncia até o transitado em julgado tem 2 anos, pô. Então, mas Sim, são mas 4. mas são Para 4. prescrever são 4, John. Então só passou 2. Só passou 2. Entendeu? Entendi. Eu pensei que levava em consideração a pena A pena, fixada. né? É. Não. Você usa a pena em concreto para jogar no quadro de novo. Isso. Então, entendi. Morreu. Vamos lá, Ainda tem pessoal. 2 anos para julgar. Então vamos lá, olha. Fulano foi acusado por ter cometido estelionato. O crime se consumou em 15/1, perdão, 15/1 de 2011. Foi a data do crime, não é? Então vamos lá. Estelionato. Pena de 1 a 5. Prescreve em quanto tempo? Vamos lá, moçada. Vocês estão com código aí. Prescreve em 4, né? Tem quadradinho aqui. Não. Pena de 1 a 5 anos. 8. Prescreve em 8, prescreve em 8. Muito bem. Então, olha só. Só que a denúncia foi recebida no dia 12/1 de 2005. O recebimento da denúncia, ele faz o quê? 0. Zera, exatamente. Então, vamos lá. Entre 2011 e 2005, passou mais de 8 anos? 2015, professor. É Não. 2015. Não. Então, Não. então até agora não tivemos prescrição, não é? A sentença condenatória foi publicada em 5/4/2016. Jogou rápido, hein? E a pena fixada foi de 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. Prescreve em quanto tempo? 4. 4. 4. 4. Beleza. Eu olhando para trás, né, da data da sentença até a data do recebimento, passou mais 4 anos? Não. Não. Então, ainda não está prescrito, Não tá certo? prescrito. Certo. O Ministério Público apelou visando aumentar a pena. Então, não transitou em julgado para o MP. Né? Então, aqui está na briga. O Tribunal de Justiça negou o provimento dos 2 recursos, mantendo a condenação e a pena fixada. No dia 1º de novembro de 2007, houve o trânsito em julgado. 17. 2017, houve trânsito em julgado. Aí não cabe mais recurso nenhum. Acabou. Não. Aí vem a pergunta aqui. Teve prescrição? Houve prescrição entre a Não. data Não da houve. sentença e a data que houve prescrição? Não. Não. Não houve. Então, aqui, esse primeiro, o crime não está prescrito. Perfeito? Vamos para o segundo? Vamos lá. Bato a cabeça 2 minutinhos aí, eu já retomo com vocês. Vocês estão conseguindo ver a tela toda? Ah, sim, sim.
Melhorou aí? Melhorou, professor, obrigado. Melhorou a visagem? Aham. Melhorou a visualizar 6. Esse prescreveu, né, gente? Escreveu. Prescrição retroativa, né? Prescreveu mesmo. Isso aí. Então vamos lá, olha. Cicrano, eu gosto desse nome, Cicrano. Fulano, cicrano. Beltrano e Cicrano Cicrano é poesia. foi acusado de furto qualificado e o crime se consumou em 2015, 2010. Vamos lá. Queridos, o furto qualificado a pena é de... Vocês viram 2 lá a no 8. 2 a 8. Pô, 8 anos a pena máxima, prescreve, demora pra caramba, né? 12 anos. O recebimento da denúncia se deu em 2012. 2012. E não estava prescrito, não. É? A sentença condenatória foi publicada em 2017. Olha aqui, 14/5/2017. E houve desclassificação para furto simples e a pena fixada foi de 1 ano e 8 meses. Olha, 1 ano e 8 meses. Prescreve em quanto tempo? 4. 4. Ministério Público não recorreu. Então, da data aqui que a sentença foi publicada, eu olhando para trás, o primeiro marco interruptivo que eu tenho atrás é o recebimento da denúncia, passaram-se 5 anos. Então, aqui pode soltar fogos de artifício, correr para o banco e fazer o saque. O dinheiro caiu na conta, não é? Pode comemorar, advogado, você conseguiu a prescrição. Entenderam aí? Sim. Queridos. Eu tenho uma dúvida. Sim, pode perguntar. Essa prescrição retroativa, ela só conta do recebimento da denúncia ou tem algum outro marco? Não, só se for naqueles crimes de tribunal do júri, que aí tem pronúncia, essas coisas assim, mas que eu não quero adentrar agora, porque como envolve muito processo penal, vai embolar muito a cabeça de vocês. Assim, vocês vendo o processo penal, aí a coisa vai ficar mais simples, entendeu? Então, assim, eu estou começando devagar para não assustar, entendeu? Tá, então, deixa eu só fazer uma pergunta. Então, se isso aí, essa quantidade aí de pena mesmo, tá? Mas é um crime doloso contra a vida, não estaria prescrito, né? Se Por fosse um causa crime da... doloso contra a vida, pelo tamanho da pena, com certeza não, porque você estava brincando aqui com uma pena de 6 a 20 no cada homicídio, né? E você tem um outro marco interruptivo que é a decisão de pronúncia. Não, é por isso que eu estou falando, não por causa do quanto de pena. Porque fica entre o recebimento da denúncia e a sentença. A pena de 6 a 20 para final, prescrever muito né? tempo também. Aí é praticamente impossível ter alguma prescrição. Mas, por exemplo, você tem lá o aborto, por exemplo, que tem a pena menor, você tem o infanticídio, a participação no suicídio, que são penas menores. Mas aí, como é que funciona no tribunal do júri? Recebe a denúncia, segue o processo, aí o juiz ele não prolata uma sentença, ele prolata uma pronúncia ou impronúncia. Pronúncia significa que existe um crime doloso contra a vida, tem prova da materialidade, tem indício de autoria e deve ser julgada pelo tribunal do júri. Então, essa pronúncia faz zerar novamente o cômputo da prescrição, né? E aí, depois, entre a pronúncia e a decisão do tribunal do júri, você tem um outro marco aí que você pode contar a prescrição retroativa, entendeu? Então, é como se você tivesse o tribunal do júri, ele é bifásico. Ele tem a primeira fase da denúncia até a pronúncia e depois da pronúncia até a decisão no tribunal do júri. Dentro desses dois marcos, se passar o tempo prescricional, vai ser a prescrição retroativa. Entenderam? Sim. Entenderam? Sim. Show de bola. Então, vamos embora? Vou mexer isso aí.
Vamos bater cabeça aí, moçada. Esse aqui já é um pouquinho mais complicadinho, que vocês têm que ir lá na lei, né? Para ver a pena desses crimes aí. Por isso estou dando um tempinho maior. Se prescreveu, eu acho. Opa! Isso é bom. Quanto mais prescrição no mundo, melhor. Pelo menos para o advogado criminalista. Agree. Vamos lá? Então, olha, Beltrana foi acusada de homicídio culposo na condução de veículo a motor majorado pela omissão de socorro, viu, gente? Então, é o 302, parágrafo 1º, inciso 3 do Código de Trânsito Brasileiro. E o crime se consumou em 30/12. Vamos lá. De quanto que é a pena desse crime aí, moçada? É 6. De quanto que é a pena máxima? 4 mais metade, né? de 2 a 4, mais um terço ou metade, não é isso? Então, o que você faz? Você tem que ver qual é o maior aumento, né? Então, se o maior aumento aí é a metade, então você tem uma pena de 6 anos, que é a pena máxima, não é isso? Isso. Bom, caramba, 6 anos vai prescrever em quanto tempo, moçada? Vamos lá na tabela. Em 12. 12, hein? Então, olha, o recebimento da denúncia ocorreu no dia 1º de 3 de 2014. Caramba, um ano só. Óbvio que não deu a prescrição, né? Mas olha só que delícia, ó. A sentença condenatória foi publicada no dia 12/4/2017, né? E houve desclassificação só para omissão de socorro. E a pena fixada em 6 meses. Em quanto tempo prescreve uma pena de 6 meses? 3 anos. 1 ano, não? 1 ano, não é não? Dá uma olhadinha de novo lá no 109. Prescreve em 3. Em 3, se o máximo da pena é inferior a 1 ano. Isso, então olha só aqui. Prescreve em 3. Então vamos lá. De 12/4/2017, contando para trás, 1/3/2014, passou 3 anos?
Passou. Passou. Aí, então nós temos uma outra prescrição retroativa aqui. Tá vendo? Sim. Estão gostando da brincadeira agora? Tá clareando. Quero saber, estão gostando da brincadeira ou não estão? Estamos. Não Eu falei que era, estou. não falei que era igual a montanha-russa? Já está querendo andar de novo, se lembra? Que eu Sim. falei que primeiro eu não vou subir aí não, mas depois que você foi, né? Olhando questão assim é mais palpável. Claro, muito mais, né? Mas isso também é o problema, é porque a situação que nos foi dada para ensinar é uma situação muito diferente, né? Pelo computador. Eu estou até com vontade de, nas próximas aulas, né, trabalhar a resolução de questões, né, de tudo, pegar tudo, tá? A matéria toda que a gente viu e resolver questões com vocês, igual a gente está fazendo hoje aqui. Né? Vocês já decidiram, a gente vai até o dia 31 de julho? Vamos, né, professor? Vamos, Foi né? o que o coordenador colocou lá, né? Sim. Então nós vamos até o dia 31 de julho e a gente vai até lá, a gente vai fazendo, a gente pode ir fazendo umas jogadas aí de resolver questões, né? De repente a gente vê alguma coisa aí que ficou para trás, que vocês acharam difícil, a gente pode fazer uma revisão, enfim, tá bom? Então tá aí, o exercício 4 para vocês brincarem. Manda brasa. Fala, amigo. Já prescreveu também, né? Prescreveu, intercorrente. Porque ela tem 70 e ainda diminui da metade, não é isso? É. Isso aí. É prescrição intercorrente, essa aí. Não. É intercorrente, da sentença até o trânsito em julgado. Mas não é caso de pessoa idosa que conta de trás para frente? Não, ela é idosa, vai contar a metade só do prazo. Sim, tá. Entendi. Isso! Exatamente! Tem idoso na área.
Tem idoso, conta metade. Fulaninha, foi acusada de incêndio. O crime se consumou no dia 1/12 de 2007. O que essa mulher foi botar fogo em quem e por quê? 1º de dezembro de 2007. O recebimento da denúncia se deu no dia 14/3 de 2010. Então, a denúncia foi 3 anos depois, né? De quanto que é a pena máxima do incêndio? 6 anos. 6 anos, hein? Então, isso vai prescrever em quanto tempo? Em 12. 8. Em quanto? 12. Em 8. Eu vi 12 também. É 12. Resposta? Eu ouvi 12, hein? 12. É 12. É 12. Né? Só que Tá certo. a condenada, ela completou no dia Setembro. 20/6. Então, aqui ainda era 12, né? Sim. Então, vamos lá. 12 anos. A sentença condenatória foi publicada no dia... Não temos Um nem ano depois. expectativa, né? Olha aqui, pena de 3 anos e 5 meses. Em quanto tempo prescreve essa botina aqui, gente? 8. 8 anos, né? Houve recurso apenas à defesa, né? Ao qual foi negado. A qual foi negado o provimento pelo Tribunal de Justiça, que manteve a condenação da pena. O trânsito em julgado se deu em 14/7/2017. A condenada completou 70 anos. Então, aqui, quando transitou em julgado, ela já era idosa. Idosa. Não é? Então, prescreve em quanto? Em 4 anos. Em 4 anos. Retornando aqui até o primeiro marco, aqui, ó, de 2011 até 2017, Já passou, prescreveu. não é? Então, aqui nós temos, peraí, 13/11 foi a pena, exatamente. Entre a pena e o trânsito em julgado, a prescrição ela é o quê? Intercorrente. Intercorrente. Exatamente. Se fosse entre a sentença e a denúncia, seria retroativa. Retroativa. Exatamente. Ok? Vamos lá? 5. Vamos fazer mais esse aí. Esse aí não prescreveu, não. Eu vi isso. Infeliz. Tá vendo só? Então, ó, vamos lá. Fulano foi acusado de ter cometido explosão. O crime se consumou no dia 13/10/2006. O recebimento da denúncia no dia
7/4/2015. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é de quanto que é a pena do crime de explosão, 251? 6 anos. 6 anos é a pena máxima? Isso. Isso. E vai prescrever em quanto tempo isso aí? 12 anos. 12. 12. Então, olha, de 2006 a 2015, né, passou 12 anos? Não. 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 Bateu perto, né? É. Bateu perto, né? A sentença condenatória foi publicada no dia... Aqui, ó. No dia 15/5/2016. Um ano só julgou. 3 anos. E quanto tempo prescreve 3 anos? 8 anos. 8 anos. Né? Então, nem deu. O Ministério Público apelou visando aumentar a pena e a defesa apelou pretendendo a absolvição. O Tribunal de Justiça negou o provimento dos 2 recursos, mantendo a condenação à pena aqui em 2017 mesmo. Você sabe onde é que estava a pegadinha aqui? No início. Antes da reforma do Código Penal, antes da Hum. reforma, nós tivemos uma reforma da prescrição que permitia essa prescrição retroativa, com base na pena em abstrato, entre a data do crime e a data do recebimento da denúncia. Hoje não cabe mais esse tipo de prescrição, entendeu? A pena em concreto, no caso, né? Não cabe. Com a pena em concreto, você só pode contar até o recebimento da denúncia. Antes do recebimento da denúncia, não pode contar. Entendeu? Antigamente podia. Então, isso aqui é a chamada pegadinha para jogar o cara na lama. Então, a resposta aqui, não teve prescrição. Se fosse Interessante, né? anteriormente, já teria. Antes da reforma, sim. Antes Isso, da reforma, ok. sim. Muito interessante, né? É uma sacanagem, né? O cara foi prejudicado. Mas sacanagem é o que mais tem nesse Sacanagem. mundo, né? Pô, Sacanagem é o que se a mais pena tem dele, nesse mundo. a pena justa dele foi de 3, pô, sacanagem. Exatamente. Mas, enfim, só não tem sacanagem no direito civil. Por isso aquilo lá é chato, né? Tudo lá dá certo, né? Ninguém chega a lugar nenhum naquilo. E bota chato nisso. Meu Deus. Nossa, meu Deus. Então, por isso, quando eu estou dando aula de prescrição, Se ficar para ter uma fazenda. quando eu dou aula de prescrição, minha galera falou assim, moçada, podia ser pior. Isso aqui podia ser... podia estar vendo agora de contratos, né? Isso, que aquilo. Então, podia ser muito pior. Não é? Então, quando você achar que está ruim, lembre-se, podia ser muito pior. Então, vamos lá. 6. Tício foi acusado de ter cometido estelionato. De novo, estelionato, que a pena é de 1 a 5, né? O crime se consumou em... data do crime. Né? O recebimento da denúncia em 30/1/2013. Então, olha, passaram só 2 anos, não deu prazo prescricional, né? A sentença absolutória, opa, eita, aqui tem um negocinho diferente para a gente brincar aqui agora, ó. Sentença absolutória foi publicada no dia 20/3/2015. Pô, mas o Ministério Público é um chato, né? Olha que mala. O Ministério Público apelou. Filho da mãe. Não pode ver ninguém feliz esse cara. Não é? Visando a condenação. O Tribunal de Justiça de Julgamento no dia. Ai, Jesus. No dia 20/9/2007, deu provimento, cara, ao Ministério Público e condenou o cara a pena de 2 anos. Olha que merda. Aí vamos lá. 2 anos prescreve em quanto tempo, moçada? 4. 4.
Então, olha só, de 2017, que foi o trânsito, foi o trânsito em julgado, até a sentença não passou, não é? E da sentença até o recebimento da denúncia também não passou. Então, esse aqui, o Ministério Público ganhou e nós perdemos. É assim? Ou alguém discorda? Não sei. Mas se a sentença é absolutória, ela conta como marco também? Com Essa aí a certeza. gente perdeu. Essa aí saiu Prestem da conta. atenção, eu estou pegando vocês ainda não fechei a conversa, não. A colega soltou uma pérola aí, olha. E a sentença absolutória, ela serve como marco também? Eu estou aguardando vocês. Até o artigo que diz isso, que eu não sei qual é. Ué, lá, vai lá, procura aí. Eu ainda não decidi, ainda não. Não, né? Peppa Pig na televisão. Você ainda quer que eu procure? Me diz aí qual é. Ai, ai. Eu quero ver, eu quero ver, quero ver. Vamos lá, moçada, eu quero vocês. Essa já é a prescrição, galera. Pode contar. Não conta com esse dinheiro, não tem problema. Depois transferir em julgado. Eu acho que conta da denúncia. Eu acho. E aí, vamos batendo cabeça. Eu também acho da denúncia. A prescrição Tá indo na aba da Da denúncia. A prescrição depois da sentença condenatória para a acusação, ou depois de provido recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo em nenhuma hipótese ter por termo inicial o dado anterior à da denúncia. Não sei, eu acho que é isso. Faria sentido também se a absolutória contasse como marco, mas eu acho que é da denúncia. Mas faria sentido se contasse da sentença absolutória. É um recurso, né? O marco interruptivo é a sentença condenatória. Vocês não estão vendo aí, não? Mas não tem condenatória? Exatamente. Então, o que Mas aqui aconteceu? não tem condenatória, não. Ah, porque É denúncia. eu botei até em negrito aqui, ó. Olha só que eu botei aqui em negrito para vocês, ó. Absolutória aqui, ó. Ainda botei em negrito para vocês, ó. Eu falei, eu vou deixar, eu vou pegar o pessoal pelo pé aqui. Olha aqui, ó. Absolutória. Então aqui não tem marco, não teve marco interruptivo. Então aqui nós estamos num prazo abertão até a denúncia. Agora eu pergunto novamente, está prescrito ou não está? Não, tá prescrita. Não conta da... Exatamente. Se não conta da absolutória, tá prescrita. Exatamente. O Código Penal fala sentença condenatória, não é? Se tiver 10 questões dessa no concurso, eu erro 9. Como é que vai fazer essas contas tudo? Não, na verdade, o que acontece? No concurso, eles costumam dar questões com a data da tempo que prescreve, coisa assim, porque não tem como se decorar, né? Mas pode cair sem nada também, né? Vamos lá, mais um aí, o número 7.
Esse aí também prescreveu. Opa! Você pegou um detalhe aí da idade, não pegou? Peguei. Hum. Professor, Oi. prescreveu não. Hum. Prescreveu não. Ele tinha 21 certinho. Eita, vou deixar Ser vocês, menor de 21. vou deixar vocês pensando aí um pouquinho. Vamos bater cabeça. Também acho que não prescreveu, não. Aqui, queridos, é para vocês caírem mesmo, tá? Porque ele tinha 21 anos completos. Ele não era menor de 21. Então, aqui o tempo da prescrição é o tempo normal. Quando cometeu um crime de falsificação de documento público, né, e o crime se consumou em 23/5/2012. Queridos, de quanto que é a pena dele? Qual é a pena máxima do 297? Pena máxima é de 6 Seis. anos. Quanto? 6. 6. Prescreve em quanto? 6 anos? 12. 12. Tá. Então, olha, aqui do Sim. dia recebendo a denúncia passaram só 2 anos, olha, tá vendo? Passaram só 2 anos. Né? A sentença condenatória foi publicada em 2017, né? E a pena fixada foi de 2 anos. Em quanto tempo prescreve 2 anos? Em 4. Em 4. Vamos lá. Se eu contar para trás aqui, até o recebimento da denúncia, olha, passaram 3 anos. Então, não prescreveu. Agora, é interessante, né? Nenhuma das partes recorrer. Né? Enfim. Mais um aí para vocês. Manda brasa.
Prescreveu também não. Prescreveu mesmo não. Colegas, qual é o detalhe que vocês têm que ver aqui? Tem que ver que é o seguinte, olha, do crime permanente, a prescrição começa a correr, não é? Depois que cessa a permanência, tá bom? Então, assim, o dia que cessou a permanência que começa a correr o prazo prescricional, não é? Então, começa a contar aí do dia que ela foi libertada, não é? Então, olha, Palimers, que nome horroroso, foi acusado de ter praticado sequestro contra sua filha. Né? Qual que é a pena desse sequestro aqui, moçada? Não é extorsão mediante sequestro. É sequestro, é diferente. Aqui é só privação da liberdade. Né? Esse é 148, 5. para qual é a pena máxima? 5, né? 5. Vai prescrever em quanto? 5 anos? Em 12. Em 12. Só que esses 12 anos, ele começa a ser contado do dia em que ela foi libertada. Começa a ser contado daqui, ó. Uhum. Né? Muito bem. O recebimento da denúncia se deu em 2016, logo 2 anos depois. Né? E a sentença condenatória foi publicada em 2017. Pena fixada em 4 anos. Não prescreve, nem está longe de prescrever isso aqui. Não é? Então, assim, vocês têm que tomar cuidado, porque os exercícios de prescrição não quer necessariamente apontar para vocês que ocorreu uma prescrição. Pode muito bem ter uma situação perguntando para você, letra A, houve a prescrição. Letra B, não houve prescrição. Letra C, houve prescrição retroativa. Letra D, houve prescrição intercorrente. Não é? Então, assim, podem haver questões que não ocorreu prescrição. Né? E ainda pode cair assim, não ocorreu prescrição, tendo em vista que. E aí, em cima da fundamentação, você verificar se está certo ou se está errado. Entendeu? Vamos lá. Esse aqui tá. Vou jogar para a tela de baixo aqui. Joanércio. Bom, vamos lá. Vou deixar vocês baterem a cabeça aí e eu já volto.
Esse aí vai prescrever em 4, né? Se não acharem ele. Fala, Vamos lá, Ivana. pessoal. Vamos lá? Então, ó, Tinha travado. Joanércio, que nome, né? Cometeu crime de roubo no dia, eita, 2/3/2017, né? O recebimento da denúncia foi no mesmo ano. Quer dizer, não precisa nem fazer conta, né? A sentença condenatória foi publicada 2 anos depois. Bom, pelo pouquinho de experiência que você já viu aí, você sabe que até aqui não rolou nada, né? E a pena fixada foi de 4 anos. Pô, 4 anos prescreve em quanto tempo, moçada? 8. 8. 8. Vamos ver o que aconteceu aqui. Após o cumprimento de 2 anos de pena, no dia 10/8/2012, ele saiu da penitenciária onde cumpria pena em regime semiaberto para a saída do Dia dos Pais e não retornou. O que vai acontecer nesse caso aqui? Nesse caso aqui, no caso de fuga, não é? A prescrição, no caso aqui da pretensão executória, vai recair em cima do tempo que faltava para ele cumprir pena. Aí, vamos lá, ele tomou uma pena de 4 anos, cumpriu 2. Então, agora essa prescrição vai ser em cima de quê? De 2 anos, não é? Em quanto tempo prescreve 2 anos? Em 4. Em 4. Ah, pode contar para trás? Não. Negativo. Tá?
Se ele ficar desaparecido 4 anos, prescreveu o crime, tá bom? Se ele for descoberto antes disso, ainda tem título a ser executado, né, pelo direito penal e ele vai cumprir a pena dele. Tá bom, gente? Nada, no caso Professor, de fuga, tem nada que falar de retroativa, não. Diga. aí no caso, por exemplo, se acham ele no dia 10, já está prescrito? Se 10 acha, de 8 de 2016. aí o que acontece? Como é que você conta o prazo penal? Não é? Como que você conta o prazo penal? Aí você vai lá no dia, vai lá no artigo 10 do Código Penal, né? E ele vai falar para a gente aqui como é que é a contagem do prazo. Estou abrindo aqui. Olha, contagem do prazo. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Bom, contam-se os dias e os meses e os anos pelo calendário comum. Então, assim, aqui, né, você vai ter que ver o seguinte, né? Vamos imaginar que ele fugiu no dia 10, né? É, 5 para meia-noite. Né? Quando que vai contar o primeiro dia? 5 para meia-noite do dia 11? Não. O primeiro dia aqui já é, ainda que foi 5 minutos faltando para as 11, não é? O crime já se consumou. Perfeito? Então aqui, o que acontece? Você inclui o dia do início e aí você vai excluir o dia do final. Se ele for preso no dia 10, né, o crime já estará prescrito, porque você incluiu o dia do início e excluiu o dia do final. Agora, se ele for no dia 9, não tem jeito. Entendeu? Sim. Show de bola. Né? Você inclui o primeiro dia. Então, por você incluir o primeiro dia, você exclui o último. Né? A contagem do prazo aqui é penal, porque a gente está falando em pena, em questão da punibilidade. Em Rio das Flores, foi preso um sujeito um dia antes de prescrever um homicídio, 20 anos, que era o prazo prescricional. Ele foi preso um dia antes da prescrição. Acreditem. O advogado não sabe contar. Exatamente. Acreditem. Né? Então, queridos, querem fazer mais um para a saideira? Vamos lá. Saideira. Manda a brasa aí, poçada.
Prescreveu, né, gente? Eu acho que sim também, mas estou na dúvida por causa daquele final ali. Sei lá. Vamos lá, rapaziada. Caio Bonapércio, 2 dias antes de completar 18 anos, cometeu o crime de extorsão 158 caput do CP. O crime se consumou no dia 10/10/2008. O recebimento da denúncia se deu no dia 2/12/2. Não é? Só que, veja bem, 2 dias depois de completar 18 anos. Perdão, antes não, né? Depois, porque senão não tem nem denúncia, desculpa. 2 dias depois de completar. Isso significa que o prazo prescricional dele conta pela metade, não é? Sim. Então, olha, ele praticou um crime de extorsão. De quanto que é a pena do crime de extorsão? 10 anos. 10 anos. Pois isso vai prescrever em quanto tempo, gente? 16. 16. Mas para ele vai ser 8. 8, Concorda? Isso, 8 anos. É. Então, olha, o recebimento da denúncia se deu em 12/2/2009, e um ano depois, a sentença condenatória publicada em 12/5/2014. Não é? E a pena fixada foi de 4 anos. Quanto tempo prescreve 4 anos? 8. No caso dele, 4. 4. 4. Não é? No caso dele, 4. Então, vamos lá. Entre o recebimento da denúncia, não é? E a sentença condenatória, contando de frente para trás, passaram-se 4 anos? Sim. Sim. A defesa apelou alegando que houve uma nulidade. O Tribunal de Justiça não deu provimento ao apelo da defesa e manteve a pena fixada. A defesa interpôs recurso especial e o STJ Justiça julgou, anulou. Nada disso aqui, tudo isso aqui é coisa para confundir a cabeça de vocês. Obrigada. Tudo isso aqui não vale de merda nenhuma. Só abóbora. É só Tudo para balela. confundir a tua cabeça, te dar um vazar e um ipom, te deixar tonto, não é? Te deixar maluquinho, sem entender nada e que não vale de nada. Exatamente. Eu falei assim, prescreveu, mas esse final tá me confundindo, não sei. Só serviu Mas para aí eu isso, pensei, querida. o cara já está tempo preso, não vai contar esse tempo. Só serviu para isso. Agora, eu confesso a vocês, então vocês têm uma noção já de prescrição penal. Obviamente que quando vocês forem ver o processo penal, outras coisas vão aparecer, né? Vocês vão entender esses recursos, nulidades, e já com essa base aqui vai ser mais fácil compreender o restante da disciplina. Eu vou deixar para vocês no AVA não só a aula, mas vou deixar também esses exercícios até aqui resolvidos com vocês e mais 3 aqui, 4 para vocês fazerem. Tem mais alguns aqui, não é 4 não, tem mais um montão para vocês fazerem aí durante a semana e na aula que vem a gente retoma a nossa briga, brigamos um pouquinho mais com a prescrição e vamos aí começar a fazer alguma série de bateria de exercícios aos sábados, já preparando vocês para concurso público, essas coisas assim. Tá bom, moçada? Maravilha. Ok, professor. Show de bola. Diga. O senhor vai passar o trabalho? Isso que eu ia perguntar. Eu vou, na segunda-feira, eu já vou estar botando trabalho para você, para uma sua e para outra turma também. Entendeu?
Vai ser alguma coisa simples também, porque dentro da nossa limitação, né, do que a gente tem, não vai ir nenhuma cascavel para vocês, não. Né? Vai ser um só, professor. É, né? Pequeno. Vai ser um só. Pode ser um, não pode? Eu não ok, não pode? vai ser um só. Por mim? Não Tá precisa de mais de um, não. Um trabalho basta, é suficiente para eu ver como é que está o aprendizado de vocês. Tá bom, queridos? Tá ok. Um grande abraço, bom final de semana para vocês. Deus abençoe a família de vocês. Não é? Amém. Deus O abençoe senhor também, igualmente, o professor. pai, a mãe de vocês, vovô, vovó. Vamos cuidar dos nossos idosos aí, não é? E até sábado que vem, se Deus quiser, ele há de querer. Um grande abraço. Fiquem com Deus, todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, Tchau, mestre. pessoal. Tchau, Obrigada. tchau, tchau.